E aí, galera, mais uma vez Dante aqui, um dos coordenadores do curso de R3 extensivo da Medway. Sou médico intensivista formado pela USP também. E hoje eu trouxe um trecho de aula para vocês, galera, fantástico. É do nosso professor de reumatologia, o Dr. Marcos, tá? Cara, esse professor é muito bom, cara. Vocês vão ver a aula dele. Também é um professor engraçado, que às vezes que vai fazer você aproveitar o conteúdo da forma mais leve possível. E hoje ele vai falar com vocês agora sobre introdução às vasculites. Tema difícil, mas que com a aula dele dá para entender numa boa. Bora lá ver? O que eu posso dizer para vocês sobre vasculites, tá? Primeiro eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho assim parte de semântica, por assim dizer. Quando eu falo vasculite no vácuo, o que eu estou dizendo é uma modalidade histológica ou anatomopatológica de lesão tecidual. O que isso quer dizer? Não é uma doença, não é uma categoria. Se eu falei, vasculite, quer dizer que o padrão central de lesão daquele tecido se deu por inflamação de parede de vaso. E como se dá essa inflamação? Via de regra vai se dar por infiltração de célula inflamatória, tá? É basicamente isso. Eu falei assim, o paciente fez uma biópsia e veio com padrão vasculítico. Quer dizer que vi que o dano tecidual foi mediado principalmente por ataque de células à parede do vaso, tá bom? E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que qualquer coisa pode causar uma vasculite, tá? Uma reação inflamatória, uma farmacodermia. Tomei um medicamento, fiz uma reação imunológica inapropriada em relação a ele. Pode se manifestar dessa maneira. Tive uma infecção viral, por algum motivo, meu organismo deu um piripaque e resolveu fazer uma inflamação autoimune localizada, mesmo sem o paciente ter uma patologia, pode ser um padrão vasculítico. O problema é que a gente usa essa mesma palavra, vasculite, para fazer referência também às vasculites primárias. O que é uma vasculite primária? É uma entidade, é uma doença, é uma entidade nosológica que tem várias características, mas que sobressai o padrão vasculítico de lesões a ponto de receber o nome de vasculite primária. É basicamente isso. Quer dizer que é uma entidade, ela tem etiologia, fisiopatogenia, epidemia, ela tem uma doença, tá? Só que como ela primariamente faz vasculites, é o principal mecanismo de lesão dela, ela recebe essa alcunha, beleza? Com o que você espera? Agora eu estou falando ainda da vasculite lato sensu, estou falando assim, da vasculite, o conceito amplo. O que você espera de manifestação de um vaso inflamado, seja por doença autoimune, seja por reação imunológica, seja por reação a fármaco, seja por uma reação infecciosa, tá? Sangramento é uma manifestação possível. Lesou parede de vaso, começou a extravasar hemácia, hemosiderina e companhia, sangramento, tá? Outra coisa, trombose. Por quê? Lesou o vaso, expôs fator tecidual, fez uma reaçãozinha trombótica ali, perfeito. Estou falando coisas que podem ocorrer uma vez a parede do vaso lesada, não quer dizer que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Aneurisma. Mas como assim? Essa é relativamente fácil. A depender do calibre de um vaso, ele é, digamos assim, não é tão fácil lesar ele a ponto de sangrar, talvez não seja tão frequente fazer trombose, estou falando principalmente de vaso maior. Só que inflamou, promoveu uma estenose, tal qual tecidos que são inflamados podem fazer de vez em quando, e essa estenose vai fazer um diferencialzinho de pressão que pode fazer então uma dilatação aneurismática em função, digamos assim, em resposta àquela estenose. Faz sentido? Então lesou um vaso um pouquinho maior, esse vaso resolveu a inflamação com a estenose e ele resolveu compensar com aneurisma. E também a estenose pode ser uma manifestação isolada, sem dilatação aneurismática de resposta, e oclusões também, mesmo mecanismo, seria esse último grau de uma estenose, tá? Então, essas são as manifestações, as maneiras com as quais a vasculite pode se manifestar, falando assim, anatomopatologicamente, beleza? Depois, o que a gente pode conversar? Primária. Primária quer dizer que geralmente é culpa minha, é etiologia reumática, etiologia autoimune, tá? Temos várias entidades nosológicas, várias doenças que estão sobre esse guarda-chuva amplo de vasculites, apesar de vasculite poder ser um padrão de biópsia de qualquer coisa. E secundária é a extremamente mais frequente, tá? Em questão de concurso, não. Em questão de concurso, boa parte é reumática. Mas na prática, manifestações vasculíticas são principalmente secundárias, causadas por qualquer situação. Então,
Ó, aqui tem uma baita de uma lista de coisas que podem causar. Mas digamos assim, vocês já fizeram clínica. Então é a galera de sempre. Que seria medicamentoso, que seria infeccioso, particularmente viral, porque vírus tem o dom de, além de infectar, fazer uns bugs no funcionamento imunológico do paciente. Neoplasia, tá aí outro excelente exemplo de coisa que adora induzir bugs no sistema imunológico do paciente. Até arrisco dizer que um paciente, para ter neoplasia, já precisa de um discreto bug imunológico, ou pelo menos faz parte da cascata patogênica de uma neoplasia. E depois temos também vasculites como manifestações secundárias de doenças autoimunes. Agora deu tela azul. Não, fica tranquilo. É porque tem doenças que são tão gloriosamente vasculíticas em sua natureza, que elas fazem tanto isso, que elas falam assim, ó, isso aqui é uma vasculite primária. Agora, lúpus não é uma vasculite primária, artrite reumatoide também não. Essa lista inteira de doenças autoimunes não são vasculites primárias, são doenças autoimunes que podem ter manifestações vasculíticas secundárias a ela, tá bom? Mas fiquem tranquilos que isso raramente é adereçado, é uma nuance de, digamos assim, uma coisa meio cartesiana de tentar separar, colocar ordem no caos que é a realidade, tá bom? Depois temos aqui uma outra coisa que ainda no âmbito genérico é bem importante, tá bom? Que seria o seguinte, entender mais ou menos pelo padrão da lesão, pelo padrão dos achados de exame físico, qual provavelmente é o calibre de vaso preferido, tá? Então existe essa classificação também, tentar separar as vasculites em calibres de vaso e vamos lá, como se daria isso então? Os grandes vasos, as vasculites, as manifestações vasculíticas, vou ser mais genérico, que se dão em grandes vasos, costumam acontecer de seguinte maneira. Primeiro, preferência por sexo feminino, até aí tudo bem. Depois, já que é um vaso grande, é difícil estenosar a ponto de romper, é difícil sangrar, nem sempre trombosa de uma maneira... pode até promover tromboses, mas agora assim, trombosar um vaso grande é difícil. Então, você espera essa resolução mais em estenose e aneurismas. Então vamos lá, ó, claudicou, por quê? Porque estenosou, certo? Pulso reduzido, pulso distal, por quê? Porque estenosou. Sopro ausculta, por quê? Mesmo argumento, estenosou, você tem uma obstrução de fluxo. Então um vaso grande inflamado geralmente vai ter essas manifestações hidráulicas, tá? Essa coisa meio canos e conexões tigre. E menos trombótico, sangrante, coisa do gênero, tá? E agora algumas entidades que são exemplos, são tipo as principais, Takayasu e arterite temporal, que a gente vai endereçar daqui a pouquinho, nominalmente. Agora vamos para ver as manifestações de médio vaso. Agora já muda um pouquinho aqui. O que você espera? Livedo reticular. É aquela manifestação dermatológica que deriva do mismatch, tá? Alguns vasos mais estenosadinhos e outros fazendo vasodilatação compensatória. Então, fica aquele padrão rendilhado na pele, que é basicamente aquilo. Aquele padrão se deve unicamente à estrutura tridimensional da vasculatura da pele, que basicamente, se você estenosa não, faz uma vasoconstrição inapropriada, se inflamou um vaso de médio calibre, ele pode fazer uma vasoconstrição em resposta, mesmo que ele não esteja necessariamente estenosado. Vai fazer um patch, um pedacinho de pele hiperperfundido, e todo mundo que não está enfermo ali em volta vai tentar vasodilatar. Então faz aquele padrãozinho rendilhado famoso, é característico de vasculites de médio vaso, apesar de poder acontecer em outras também. Mononeurite múltipla. Por quê? Porque o vasa nervorum, que seria o seguinte, seria os pequenos vasinhos que estão tentando perfurar e vascularizar nervos, eles recebem a classificação por algum motivo de médio calibre. Então essa manifestação de mononeurite múltipla é relativamente específica de médio calibre. E depois microaneurismas, isso é real oficial muito importante porque, por exemplo, a poliarterite nodosa, que é a principal representante dessa família, por exemplo, ela adora fazer aneurismas. Mesmo argumento de, por exemplo, uma estenose e aneurisma de um grande vaso, só que aqui menor, tá? Então, médio vaso prefere aneurisma em relação a grande vaso. E agora, manifestação de pequeno vaso, a gente está falando de pequeníssimo vaso, aqui sim, púrpura palpável. Por quê? Porque aqui é factível um vaso lesado extravasar hemácia. Tá bom? Sem explodir o paciente, porque, por favor, né, fazer uma manifestação dessa hemorrágica
a púrpura manifestação hemorrágica, fazer isso em médio calibre ou em grande calibre seria catastrófico e irremediável. Hemorragia alveolar, por quê? Porque tem muito capilar para ser lesado e, novamente, é uma manifestação hemorrágica que é basicamente um sinônimo de vaso de pequeno calibre. Os outros, não existe ímpeto inflamatório para fazer isso em médio e em grande calibre, tá? Síndrome pulmão-rim, por quê? Novamente, são tecidos extremamente ricos em capilar, tá? Tudo é rico em capilar, mas está aí um pessoal que é ainda mais rico. O VIH entra também como manifestação de pequeno vaso, tá? E os exemplos de pequeno vaso, aqui que moram as vasculites mais divertidas, vasculites que, novamente, eu acho que todo mundo pensa quando pensa em vasculite, e vamos perder um bom tempo hoje dedicando a examinar cada uma nominalmente. E depois, variável, é o BC. O BC a gente conversa sobre ele depois, beleza? Partindo agora, então, para como se faz o diagnóstico, e eu estou falando ainda de diagnóstico da manifestação vasculítica, não estou falando de diagnosticar uma doença vasculite primária. Então, é aquele tipo de manifestação que é, digamos assim, inespecífico o suficiente para você precisar de uma biópsia para jurar por Deus Nosso Senhor que aquilo é uma vasculite, porque podem acontecer várias modalidades de manifestação, como a gente acabou de exemplificar. Então, podendo biopsiar, contraindicado em vasos nobres, como vocês podem imaginar, é o padrão ouro. Você vai tentar identificar tanto infiltrado inflamatório, ou seja, leucócito no meio de parede de vaso, fazendo bagunça, como também as manifestações desses neutrófilos causando necrose, por exemplo, tá bom? Na reumato, vocês sabem, a gente tenta fazer o padrão ouro, mas não deu, a gente é obrigado a fazer outras avaliações indiretas. Então, vamos lá então, falamos de biópsia, agora falando de aspectos assim de imagem. Como a gente, vamos supor, biópsia, beleza, não vamos fazer em vaso nobre, conseguir bom, não conseguir, vamos continuar pensando. Continuar pensando aqui seria o quê? Vamos tentar identificar padrões de imagem sugestivos de vasculite. Você vê ali que tem uma lista de métodos que vão avaliar ali vaso. Realmente depende um pouquinho da topografia, tem uns um pouquinho melhor angiotomografia, algum um pouco melhor angiografia, que seria angiografia real oficial, assim, de injetar contraste, usar um amplificador de imagem e ver vasos, tal qual um CAT. Ou angiorressonância, moral da história, tentar ver, principalmente se presta aqui, para os que fazem estenose e aneurisma, tá? Para de pequeno calibre, mais difícil, ainda podemos tentar. Para de grande, top, também vamos conseguir ver estenose e companhia, tá? E depois, pensando em avaliação sorológica, pensando em autoimunidade, em autoanticorpos, o ANCA se impõe. O que seria o ANCA, senhoras e senhores? É um anticorpo anti-citoplasma de neutrófilo. Sabe o FAN? Que você pega uma célula, joga soro do paciente e vê se alguma coisa gruda? É basicamente isso. A diferença é que o FAN você faz com uma célula genérica. O ANCA você faz com um neutrófilo. Por quê? Porque descobriram que alguns anticorpos, autoanticorpos que causam doença, por algum motivo, estão voltados contra proteínas de neutrófilos. Mas quer dizer que... Não, quer dizer nada. Quer dizer só que é assim que a gente consegue fazer essa triagem inicial. A lógica é igualzinha do FAN. Pega um neutrófilo, joga a plasma do paciente, vê o que gruda. Grudou? Tem autoanticorpo aí. E aí, assim como no FAN, você fala, o FAN está positivo. Provavelmente esse FAN está representando o anti-DNA ou o anti-RO. E você vai lá e dosa diretamente, temos exatamente o mesmo fenômeno aqui. Então, o CANCA, caso positivo, geralmente indica a presença da antiproteinase 3. Por que geralmente? Porque reumato é complexo e às vezes o paciente pode ter um autoanticorpo que cora um ANCA, o teste de triagem, porém ele não é o antiproteinase 3. Quem é ele? Mistérios da fé. Por enquanto a gente não tem acesso a 100% dos autoanticorpos em kits comercialmente disponíveis. E o PANCA, mesmo argumento, tá? C e P é como se fosse o padrão homogêneo, pontilhado, centromérico do FAN. Então o jeitão que corou mais o perinuclear, corou mais citoplasmático. Vocês entenderam? Então C e P são os únicos dois padrões de FAN, que no caso é ANCA, e depois o C-ANCA geralmente está relacionado à antiproteinase 3, e se você dosar ela diretamente, geralmente você ganha um pouquinho em especificidade e até, a depender do kit, sensibilidade. E o P-ANCA é anti-mieloperoxidase, mesmo argumento, tá? O P-ANCA, ele é um pouco mais democrático, ele é positivo em um pouco mais de manifestações, de entidades. O C-ANCA tem uma predileção
pelo antigo Wegener, é a GPA, tá? A granulomatose com poliangeíte. E aí, galera, o que acharam? Top demais, né? Bom, fazer mais uma vez um lembrete para vocês, lembrar que a gente tem agora o concurso de bolsas no domingo, dia 26, concurso exclusivo para você que está na nossa campanha do Aquece R13, que está acompanhando a gente aí desde o começo de novembro. Não percam, você que está aqui com a gente já tem a inscrição garantida e pode ganhar uma bolsa de 100% do curso de extensivo R3 de Clínica Médica da Medway. Já pensou em estudar ano que vem para o R3 de graça? Não fiquem de fora, continuem acompanhando as nossas redes sociais, sigam o Papo de Clínica e bora pra cima!